Eleições 2020, pré-campanha eleitoral. Como todos sabem, as datas das eleições municipais de 2020 foram postergadas. O primeiro turno ocorrerá no dia 15 de novembro, data da proclamação da República, e o segundo turno acontecerá no dia 29 de novembro. As convenções partidárias também tiveram suas datas já fixadas. Elas poderão ocorrer de 31 de agosto até o dia 16 de setembro. A todos os pré-candidatos democratas cristãos do Brasil, pedimos que assistam com atenção a este programa, bem como baixem o manual da pré-campanha 2020. A chamada pré-campanha é permitida por lei, mas não podemos entendê-la como uma campanha eleitoral. Qual a diferença? Pré-campanha é a fase em que os pré-candidatos podem apresentar suas ideias e propostas, mas com várias limitações legais. Quando o pré-candidato será candidato? Pré-candidato somente será candidato oficial do seu partido quando for devidamente credenciado na convenção partidária que ocorre 60 dias antes das eleições. O que é permitido fazer na pré-campanha? A pré-campanha permitida para os pré-candidatos é a entendida como a fase inicial de uma candidatura, cujas propostas, ideias, projetos, críticas e opiniões podem ser manifestadas em textos, gravações de vídeos, lives, redes sociais e entrevistas para órgãos da imprensa. Mas atenção, o pré-candidato não pode pedir voto, como também não tornar público o número da sua candidatura. Fica também proibido, nesta fase, a utilização de recursos financeiros de propaganda eleitoral. Estas determinações, bem como as que vamos abordar a seguir, são claras nesta lei que você está lendo aqui. Permissões na pré-campanha. Os pré-candidatos a prefeito ou vereador poderão expressar a qualquer tempo e lugar a pretensão de serem candidatos nas próximas eleições municipais. Podem expor suas qualidades pessoais, formação técnica e escolar, acadêmica, experiências profissionais em empresas públicas ou privadas, conquistas para sua classe profissional, sua cidade ou comunidade, propostas ou ações que pretendem implementar caso sejam eleitos. Ao pré-candidato é permitido se posicionar através dos meios de comunicação, redes sociais, sites, blogs, Instagram, Facebook e outros, a pretensa candidatura, bem como expor suas qualidades pessoais, exposição de ações políticas desenvolvidas e das quais pretende implementar. Vamos enfatizar: pedir voto nesta fase, não. Pedidos de apoio político sem solicitar o voto de pessoas, grupos ou apoiadores é permitido. Isso fica claro que essa solicitação de voto, mesmo que seja de forma subliminar, será motivo de indeferimento da sua candidatura. Entrevistas. A participação dos pré-candidatos nas emissoras de rádio, televisão e mesmo via web, em entrevistas, programas, debates, inclusive a livre apresentação de propostas, plataformas de governo, projetos políticos e sociais, desde que os veículos de comunicação respeitem a isonomia entre os diversos partidos. Não deve o pré-candidato expressar slogans, atenção, slogans ou identificação da campanha majoritária ou da sua futura coligação partidária. Arrecadação de recursos via web. A chamada campanha para arrecadação de recursos por meio de vaquinha virtual é permitida, porém fica claro que devem ser mantidas as normas exigidas pela lei da pré-campanha, como não pedir voto, não divulgar número, não usar recursos de propaganda eleitoral e outras. O que é permitido? O pré-candidato pode divulgar ou criticar atos de parlamentares, assuntos e debates legislativos, desde que sejam fatos reais, divulgados pela imprensa
e que não sejam formas subliminares de pedido de voto. Os comunicadores. É terminantemente proibido aos comunicadores profissionais, radialistas, jornalistas, comentaristas, artistas, apresentadores e participantes e figurantes de programas transmitidos pelas emissoras de rádio e televisão a realização de qualquer ato de pré-campanha no exercício da profissão. Pré-campanha para partidos políticos. As agremiações políticas também podem atuar nas pré-campanhas, com permissão para a realização de prévias partidárias em ambiente fechado, sem transmissão ao vivo por veículos de comunicação. Será permitida a distribuição interna de materiais informativos somente para divulgar nomes dos filiados que participarão das prévias. Podem realizar debates entre os concorrentes, porém sem veiculação ao vivo pela mídia. Reuniões e eventos partidários. É permitida a realização de encontros, reuniões partidárias em ambiente fechado para tratar da organização da campanha eleitoral, mas não deve ter a presença de veículos de comunicação com transmissão ao vivo. Realização de reuniões de iniciativa do partido, da sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação em qualquer localidade para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias, desde que não ocorram a veiculação ao vivo. Vedações da lei. Vamos às conclusões. Reuniões partidárias podem ocorrer em ambiente fechado. Podem permitir a cobertura dos meios de comunicação sem veiculação ao vivo e desde que o conteúdo de falas e pronunciamentos não extrapole os limites das regras da pré-campanha, ou seja, proibição de pedido de voto, menção a número de candidatura e utilização de recursos de propaganda eleitoral. Materiais proibidos. Fica claro que a pré-campanha não é momento para a utilização de recursos de campanha eleitoral, como já falamos, como materiais gráficos, impressos ou virtuais, como santinhos, folders, adesivos, bandeiras, banners, placas, etc. Como também não são permitidos comícios, passeatas, carreatas, carros de som, jingles, entre outros. Reafirmamos. Em eventos, encontros e reuniões partidárias, a cobertura da imprensa, cuja apresentação posterior permitida da emissora, deve cuidar e muito para que a edição de vídeos e imagens evite os trechos que contenham pedido de voto ou exposição de materiais que possam denotar a propaganda eleitoral. Os comunicadores. Os profissionais de comunicação, jornalistas, comentaristas, radialistas, artistas, apresentadores e outros, ficam proibidos de se promoverem no veículo de trabalho, TV, rádio, jornais, revistas, anunciando sua própria pré-candidatura. E a partir desta data que você está lendo aqui, todos estes profissionais de comunicação não podem mais se apresentar profissionalmente nos seus veículos de comunicação, ou seja, devem ser desincompatibilizados. A partir desta data também, as emissoras não podem mais veicular os programas com nome ou alusão do nome do pré-candidato. Propaganda antecipada. Será considerada propaganda eleitoral antecipada, passível de penalidades, a convocação por parte de detentores de cargos públicos, de redes de radiodifusão para divulgação de atos que denotem propaganda política ou ataques a partidos políticos e seus filiados ou instituições. Permissão. É permitido que pré-candidatos em veículos de comunicação e redes sociais de forma gratuita manifestem seu pensamento político, econômico, social, opinem sobre questões relevantes da política municipal, estadual, nacional ou até mundial e elaborem um posicionamento em torno disso. Não é permitido ao pré-candidato afirmar ser candidato, indicar número de campanha, como dissemos,
fazer trocadilhos com o número de telefone no intuito de marcar o futuro número de campanha, pedir voto direta ou indiretamente, como falamos, ou criar slogans ou usar sinais que induzam campanha eleitoral ou pedido de voto, como por exemplo, hashtag mude com ele, hashtag ele vai mudar, hashtag marque sua decisão e tantas outras ideias. Importante, você pode afirmar que pretende ser candidato ou afirmar que é pré-candidato em entrevistas, lives, enfim, nas redes sociais, você falando. Porém, não será permitido criar banners eletrônicos, como santinhos eletrônicos, fotos, anúncios contendo a imagem do candidato com os dizeres pré-candidato ou fulano rumo às eleições 2020. Blog. É permitido sim criar um blog e através dele publicar artigos, opiniões e postar os links do Facebook, criar um canal no YouTube, gravar lives e vídeos manifestando pensamentos sobre questões relevantes de política, economia, saúde, educação, etc., apresentando ideias, projetos, críticas respeitosas, construtivas e reais. Proibido. Não é permitido, na pré-campanha, utilizar peças e meios restritos somente ao período de campanha, como santinhos, adesivos, placas, bandeiras, carreatas, caminhadas, passeatas, carros de som, jingles, comícios, bandeiras, etc. Fake news. A Democracia Cristã, como você sabe, é um partido mundial e que no Brasil tem 75 anos de realizações, conquistas e uma história sem mácula, vida limpa. Por isso preza e defende a verdade. Por isso é um partido independente, construtivo e apaziguador. Não aprovamos ou compactuamos com críticas ofensivas, desmoralizantes ou indignas. Defendemos com veemência a verdade e os fatos reais, para que possamos merecer a nossa fama de vidas limpas. Não crie ou dê oportunidade de ser um agente da mentira, da calúnia, da forma baixa de fazer política. A chamada fake news, a mentira que busca destruir pessoas, partidos, entidades e principalmente gente, não deve fazer parte da sua campanha. A verdade, a dignidade, a honra e o caráter são a nossa marca, e é a sua marca democrata cristão. Permitido. É permitido ao filiado e ao pré-candidato participar de reuniões partidárias e divulgar tal participação nos perfis de redes sociais por meio de textos, vídeos e fotos. Não será permitido, e não é permitido, transformar encontros, reuniões partidárias ou prévias em comícios camuflados, convidando eleitores e realizando apresentação de pré-candidatos. Não é permitido transformar festas ou eventos particulares, visitas a amigos, reuniões sociais ou empresariais em comício disfarçado. Debates virtuais. É sim permitido debater assuntos de interesse público nos aplicativos de mensagens instantâneas ou outros canais de comunicação virtual. Como sugestões, não diga que é candidato ou candidata. Fale que pretende ser candidato ou candidata, sem criar banners eletrônicos de pré-candidatura para postagem na internet. Faça fotos de suas atividades, visitas, grupos de amigos, eventos partidários ou de sua comunidade. Material gráfico. Não produza ou distribua material gráfico de qualquer natureza nesta fase. Gravações. Se for fazer vídeos, lives, prepare com tempo um texto curto. Decore os primeiros textos com mais frequência até ter confiança e desenvoltura. Não improvise. Nunca improvise se não conhecer o assunto ou ainda não estiver confiante. Treine antes e grave sua mensagem de forma objetiva, clara e conclusiva.
Grave mensagens curtas com o seu posicionamento político sobre assuntos pertinentes ao público que vai ou que poderá ouvi-lo. Sempre que possível, em oportunidades de falar em público, peça a palavra e seja direto, seguro e conclua de forma rápida e marcante. Oratória. Acesse o curso de oratória que a Fundação Democrata Cristã oferece em seu site. Aí está o endereço do nosso site. Nesse site você encontra também vídeos e manuais sobre como ser uma candidata ou candidato democrata cristão, como ser um líder partidário, bem como conhecer a nossa história e conquistas de 75 anos de Brasil. Rumo à vitória, líderes dos municípios brasileiros.